Quer saber como montar uma carteira de dividendos com foco em renda mensal? Fica nesse vídeo que ao longo dessa série você vai entender quais empresas escolher, com que frequência ela distribui proventos ao longo do ano e, principalmente, qual metodologia está por trás dessas escolhas. Tudo será baseado em dados, estudos e números, não em opinião ou achismo. O objetivo é construir um fluxo de caixa recorrente, permitindo que o tempo e os juros compostos trabalhem ao seu favor na geração da renda passiva. Mas antes de qualquer coisa, quem busca liberdade financeira precisa dar o primeiro passo, que é estudar. E pensando nisso, me surgiu a ideia de eu compartilhar com vocês a minha carteira ideal de dividendos. É importante deixar isso claro que não é um exercício teórico, é um trabalho real feito na prática. Eu vou compartilhar com vocês a minha carteira, tá? E isso vai ser em duas etapas, com foco exclusivamente em dividendos. O processo vai ser simples, direto e estruturado, sempre passo a passo, sem palpite, sem nenhum viés. Inclusive, ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês como recomendações comuns, como indicações de corretoras e como elas podem carregar diversos tipos de vieses. A base inicial desse trabalho vai ser um estudo feito pela Economática, uma plataforma que eu particularmente gosto muito por dois motivos. Primeiro, porque ela trabalha com dados concretos, e segundo, porque ela é uma das melhores referências e mais confiáveis quando se trata dos números do mercado brasileiro. O estudo em questão ele vai analisar o poder dos dividendos no Brasil, e eu já vou explicar para você como isso vai funcionar. Na segunda etapa, nós vamos comparar esses dados com as ações mais recomendadas para dividendos por 10 das maiores corretoras do país. E a partir daí, a gente vai cruzar todas essas informações e montar a nossa própria carteira. E aqui está o ponto central. Essa carteira, ela tem que fazer sentido para a nossa realidade como investidores individuais, investidores pequenos. O que funciona para grandes instituições ou para outros perfis de investidores não necessariamente será o ideal para a gente. Por isso, a proposta é adaptar tudo ao nosso contexto, né? Tornando uma carteira realmente funcional e personalizada. Bom, vamos lá, vamos dar uma atenção agora para esse texto. A taxa de juros reais, ajustada pela inflação, ela permanece alta no Brasil, levando muitos investidores a direcionarem os seus recursos para investimentos em renda fixa, atraídos pela promessas de lucro recorrente e segurança quase absoluta. Agora, um comentário rápido que eu vou fazer aqui agora ao longo dos vídeos, eu vou insistir bastante em dois conceitos fundamentais: caixa e observação. A renda fixa, nesse contexto, ela não deve ser vista como um investimento final, e sim como uma forma de rentabilizar o capital enquanto se espera o momento certo para você comprar, para você alocar o dinheiro em boas ações a preços, né, atrativos. Grandes investidores como o Peter Lynch, o próprio Barsi aqui do Brasil, eles defendem essa ideia: você manter o seu dinheiro rendendo até surgir a oportunidade certa e aí então, com esse dinheiro, você fazer alocações em ação. Agora, olha que interessante. Quando a gente compara o desempenho do índice de dividendo, o IDIV, com o Ibovespa, os dados são claros. Em 5 anos, o IDIV ele teve uma valorização muito superior. Isso evidencia um problema estrutural do Ibovespa, que não representa bem o desempenho real do investidor de longo prazo. Por exemplo, as empresas que caem drasticamente, sejam a Magazine Luiza ou a Casas Bahias, elas são retiradas do índice depois de já terem causado grandes prejuízos, e quando ela começa a se recuperar, quando está em um preço bom teoricamente de compra, já não faz mais parte dele. Ou seja, o índice ele absorve a queda, mas não a recuperação. Por isso, no longo prazo, até o CDI é capaz de superar. Agora a gente chegou na parte que a gente queria. Ao realizar uma análise das empresas do Índice Brasil Amplo, o IBRA, que apresentam os maiores dividend yields iniciais, a gente tem como destaque a Metal Leve, uma small cap que proporcionou um dividend yield de 36,37%, seguida pela Petrobras. E isso chama a atenção para um ponto muito importante. Muitas das maiores empresas pagadoras de dividendos, elas são empresas cíclicas. Empresas como siderúrgicas, bancos e companhias ligadas a commodities aparecem com frequência nesse ranking. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nessa tabela. Primeiro a gente tem os históricos de dividend yield, isso em 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás e o atual. E lá no canto direito, a gente tem o atual dividendo e JCP juntos. Essa é uma tabela muito importante para você analisar a questão dos dividendos, tá? E se a gente for ali, ó, na esquerda, na segunda coluna, a gente vai ver os códigos das empresas que mais pagaram dividendos. Em primeiro lugar, a Leve 3, seguida da Petrobras, CSNA, a Semin e a Grendene. Inclusive, observe as principais empresas que estão remunerando bem. Todas são cíclicas. Se você respondeu isso, você está correto. Não só ela, temos também GGBR, temos Bradespar, temos lá embaixo aqui a Gerdau. Então nós temos quase metade dessas empresas sendo cíclicas. Agora a parte mais interessante para mim, que é o retorno versus ganho.
Abre aspas, o dividend yield ele é a taxa de retorno em dividendos que o investidor recebe quando ele compra uma ação com base no preço inicial do período e no valor do dividendo anunciado naquele momento. Por que inicial? Vale um comentário aqui agora, porque o que eu sempre falo para os meus amigos é o quê? O que vale é o yield on cost. O dividend yield inicial ele não interessa em nada. Ao considerar o retorno total, que inclui o impacto dos proventos na performance dos ativos, observa-se como os dividendos e o JCP afetam significativamente os retornos, especialmente em período de 12, 36 e 60 meses. Agora uma pergunta aqui para vocês. Por que os dividendos, JCP, recompra de ações, bonificações afetam tanto as ações no período de 12, 36 e 60 meses? Se você respondeu que é o longo prazo, efeito de bola de neve, chave do sucesso, então você está correto, você acertou. É o efeito composto que só se torna realidade se você permanecer alguns anos com a ação. Toda essa análise ela serve como base para a construção da carteira. A partir desse estudo, eu fiz o primeiro filtro, eliminando as empresas cíclicas e todas aquelas sem constância de pagamento de dividendos. Com isso, a gente chegou a um conjunto inicial de empresas sólidas, previsíveis e boas pagadoras de proventos. Esse processo ele dá trabalho e exige muitas horas de estudo, especialmente depois do fechamento do ano fiscal. Não é algo feito de forma superficial, simples. A minha ideia aqui é ir juntando com vocês, com a comunidade aqui do YouTube, que se inscrever, que seguir o canal, para eu mostrar a minha carteira de verdade, destrinchar ela por dentro e vocês verem como eu analiso as empresas que eu quero colocar em carteira ou as que eu já tenho em carteira e penso em alguma movimentação dentro dela mesma. Essa semana ainda eu vou fazer um vídeo trazendo essa carteira e ela vai ficar disponível para todos os que quiseram acompanhar, estudar e aprender. O objetivo não é entregar a resposta pronta, pelo amor de Deus, mas sim fornecer uma base sólida para quem deseja evoluir como investidor. A jornada é longa, não vai ser fácil, serão vários vídeos, mas sempre com foco no método, disciplina e visão de longo prazo. E lembre-se, o lucro de verdade ele vem de 3 chaves: uma ótima empresa, a preço atrativo e uma gestão impecável. Achou isso? Segura firme e deixa o tempo trabalhar para você.